Mais um tema do dia aqui na redação do 00. Temos connosco o jornalista Humberto Ferreira. Humberto, hoje o tema é a final inédita do Campeonato da Europa entre a Espanha e a Inglaterra. Podemos dizer que estas são as duas seleções justas a estar na final? Quando se chega a uma final e quando se tem que passar por uma série de jogos, podemos catalogar a justiça como sendo algo pragmático. Se olharmos quase de uma forma mais frontal para as exibições de uma e de outra seleção, eu diria que a Espanha acaba por ser mais justa porque faz um percurso imaculado, ganha todos os jogos, é a única seleção deste europeu que ganha todos os jogos da fase de grupos, ganha sem aparente dificuldade qualquer um dos seus adversários, estava no lado difícil dos grupos, ou no lado difícil dos adversários, eliminou num grupo onde tinha a Itália e também a Croácia, conseguiu depois eliminar-se a anfitriã Alemanha, conseguiu eliminar a França e chega a esta final por um mérito muito próprio e com um futebol muito identitário. Conseguimos perceber que é uma seleção que sabe o que quer fazer. A Inglaterra acaba por ser muito feliz no seu caminho que faz, tem muita ineficácia, nós estamos à espera de uma Inglaterra mais avassaladora, mas se olharmos neste percurso que Gareth Southgate faz com esta seleção, são muitos anos e muitas vezes a estar nas decisões. É a segunda vez que atinge uma final de um campeonato da Europa, a segunda vez consecutiva. Depois, se olharmos mais atrás, temos a meia-final do Mundial de 2018, temos também uma fase muito adiantada no Mundial de 2022, portanto, é uma equipa bastante rotinada. Nós possivelmente estaríamos à espera de uma equipa mais exuberante, até mais cativante a jogar, mais eficaz. Foi algo que a Inglaterra não conseguiu demonstrar a nível de número de golos, com o Harry Kane a marcar quase de penalti e não tanto com o seu estilo habitual. Ainda assim é uma seleção muito pragmática e com esse pragmatismo teve a sorte de passar a Eslováquia da forma como passou, mas acaba por ter justiça no seu caminho até à final, a meia-final contra a equipa dos Países Baixos. É sintomático da vontade diferente, quase de fazer diferente, que esta seleção da Inglaterra tem. Já tocaste aqui um bocadinho neste tópico, mas no capítulo estratégico, o que é que podemos esperar destas seleções? Eu acho que são dois jogos que podem encaixar-se bastante, porque são duas equipas que optam por um estilo um bocadinho diferente. Uma Espanha muito mais ligada com o seu meio-campo, quase de olhos fechados, Fabián Ruiz, Rodri e Dani Olmo, face à ausência de Pedri, mas depois com a irreverência de dois alas, o Nico Williams de um lado e o Lamine Yamal do outro, que eu estou bastante curioso de perceber como é que as equipas se vão encaixar, porque do outro lado temos uma Inglaterra que usa os seus corredores com Trippier, não só a subirem de uma forma muito diferente, um Phil Foden a fugir muito para dentro, e eu estou muito curioso para perceber como é que essas dinâmicas se vão encaixar no jogo, porque é preciso um bocadinho de existir mais rigor. No fundo, o erro vai-se pagar bastante caro nesta final e eu estou muito curioso para perceber se vai ser campeão aquele que tiver menos erro de errar ou aquele que tiver mais arrojo em querer arriscar a vitória. E eu acho que quem quiser arriscar mais a vitória vai ser o vencedor. E porque não só de estratégia se fazem estas finais, achas que a história e as superstições têm lugar no campo neste tipo de jogos? Eu acho que mexe sempre, e acho que em Inglaterra então é algo que vai mexer muito na cabeça dos jogadores. Se olharmos a um provérbio espanhol do não creo em brujas, pero que las hay, também vão com certeza parar sobre a cabeça. Ainda assim é uma Espanha que tem a curiosidade de, desde 2001, sempre que seleções ou equipas espanholas chegam a finais de grandes decisões, ganham. Portanto, há aqui um perfil vencedor muito forte da Espanha e da Fúria Espanhola. Por outro lado, temos uma Inglaterra que pela primeira vez vai jogar uma final fora de casa. Ganhou em 66 o Mundial a jogar em casa, foi à final do Euro 2020 em 2021 e perdeu nas grandes penalidades e vai ter pela primeira vez na sua história, é algo que nós quase nem queremos acreditar, porque é a pátria do futebol ou é o berço do futebol, e nunca chegou a uma final fora de Inglaterra, mas é de facto uma dificuldade que a Inglaterra tem muito grande. E depois, sei lá, Harry Kane não ganhou nada. E é um pé frio, inclusive na Alemanha, no Bayern de Munique, que não conseguiu ganhar. A última vez que a Inglaterra tinha ganho nas grandes penalidades, antes de ganhar estas grandes penalidades que teve no Campeonato da Europa, tinha sido em 96, diante da Espanha, em casa. Depois perdeu todos os penaltis que teve em mundiais e em campeonatos da Europa. E que ainda teve alguns. E ainda teve alguns, com Portugal à cabeça,
E, portanto, é uma seleção que acaba por não... perdeu o último europeu nas grandes penalidades contra a Itália. É uma seleção que não vive bem com esse fator. Por outro lado, tem um treinador que, foi ele quem se recorda de 96, que falhou uma das grandes penalidades decisivas, que tirou a presença na final, na altura da equipa inglesa frente à Alemanha. E, portanto, essas substituições podem sempre entrar no capítulo dos adeptos, dos jogadores também. Quando o árbitro apitar, eu acho que aquilo vai se dissipar, a não ser que exista algum penalti e ela possa pairar na cabeça dos jogadores. Agora pedia-te só que fizesse um balanço deste europeu, alguns destaques, surpresas e desilusões. A surpresa maior para mim é Lamine Yamal. Acho que ninguém esperaria que um jovem de 16 anos impusesse e mostrasse tão fortemente a sua ou deixasse a sua pegada tão forte num campeonato da Europa como Lamine Yamal está a deixar aos 16 anos. É algo inédito e eu diria que se calhar nem ele acreditava que isso fosse possível. Para mim, é grande surpresa. Ele vai de certeza ganhar o Jovem Revelação e pode muito bem ganhar também o título de jovem ou de jogador do torneio. A juntar a isso Nico Williams, acho que apareceu num nível bastante forte para esta fase de competição. O meio-campo da Espanha vai ser um meio-campo que nós vamos olhar daqui a 20 anos e recordar daquilo que fizeram neste Campeonato da Europa. Pelo lado negativo, de forma inevitável, parece-me que Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo são dois nomes, face ao peso que já tem e à esperança que cada uma das suas seleções depositava em ambos os jogadores, são dois jogadores que ficam aqui com um peso bastante grande. Deixa-me anotar um dado curioso que por vezes acontece antes ou durante os campeonatos da Europa, que normalmente vemos sempre jogadores a jogarem para contrato. Um jogador que se poderia esperar que tivesse um grande campeonato da Europa e não fez qualquer gol foi Benjamin Šeško, que renovou antes do Campeonato da Europa. Portanto, já chegou tranquilo e se calhar menos concentrado. O Diogo Costa defendeu uma grande bola no jogo diante da Eslovénia. Isso é algo que por vezes pode mexer. Neste Campeonato da Europa nós não conseguimos olhar, tirando Nico Williams, que à partida pode ir para o Barcelona, e podemos dizer que este jogador trabalhou para o contrato e vai ter um contrato espetacular em virtude do que fez no Campeonato da Europa. E eu acho que essa nota é algo que devemos também destacar neste tema do dia.